Qual é o melhor momento, eu te avisei, da sua vida? Quando eu tinha 13 anos, descobri que meu irmão estava vendendo drogas na casa dos meus pais. Ele costumava dizer a eles que estava distribuindo cupons do McDonald's, que conseguia trabalhando no drive-thru. Morávamos em um bairro muito bom, e eu sabia que o fluxo de carros atrairia a atenção da polícia. Depois de pedir várias vezes para ele parar, finalmente criei coragem e contei aos meus pais. Eu estava em lágrimas porque me sentia culpado por dedurar, mas sentia que não tinha outra escolha porque ele ia arruinar a vida dele. Quando contei aos meus pais, eles me acusaram de estar com ciúmes por ele ter notas melhores na escola, e me chamaram de mentiroso. Ele conseguiu continuar por 2 anos, antes de finalmente ser pego. Nossa casa foi invadida e ele até apareceu na TV naquele dia. Minha mãe assistiu soluçando, e eu não pude deixar de dizer, eu te avisei. O que poderia ter sido uma conversa fácil, terminou em acusações federais e vários milhares de dólares com advogados. Meu companheiro de quarto se recusava a levar suas chaves quando saía de casa. Ele confiava no fato de que eu sempre tinha as minhas, e como nossos turnos terminavam mais ou menos no mesmo horário, geralmente voltávamos para casa juntos. Um dia enquanto estávamos os dois fora, precisei voltar para a casa dos meus pais, que ficava a algumas horas de distância. Enquanto eu estava chegando na casa deles, recebo uma ligação dele, preso na chuva do lado de fora da nossa casa. Eu só voltaria no dia seguinte, e não havia nada que eu pudesse fazer. Depois disso, ele nunca mais saiu de casa sem suas chaves. Eu trabalhava com frete, e entreguei um palete que deveria ter 750 peças. De vista parecia menos, então pedi ao cliente para contar. Ele recusou 3 vezes, mesmo eu explicando que não poderia reclamar depois, se tivesse faltando peça. Ele disse que não tinha problema. Eu anotei no papel que ele se recusou a contar, e ele assinou. 2 semanas depois, ele ligou para o representante de atendimento ao cliente para relatar uma escassez e fazer uma reclamação. O representante de atendimento ao cliente me ligou e perguntou se eu me lembrava. Eu disse que sim, e pedi para ela ler as notas. No final, o cliente teimoso ficou no prejuízo. Eu tinha uma colega de trabalho, Tina, que dizia estar livre das drogas há 6 meses, mas seu namorado ainda usava. Ela morava em um apartamento sozinha, e esse cara tinha invadido esse lugar várias vezes em busca de coisas para vender por dinheiro para drogas. Outra colega de trabalho e seu namorado estavam passando tempo com Tina. Eles ficaram próximos, e ofereceram a ela para morar com eles. Eu disse a eles que era uma má ideia, pois o namorado de Tina poderia invadir esse apartamento, como já tinha feito com outro. O contrato de locação deles acabaria em pouco mais de 1 mês, mas eles já tinham um novo lugar em outra cidade. Eles disseram a Tina que ela poderia ficar lá sozinha, até o final do contrato e que ela teria que sair até então. Quando eles voltaram ao antigo apartamento no final do contrato, encontraram ele praticamente vazio. Quando eu tinha 14 anos, caí de uma escada e machuquei seriamente meu joelho, o que exigiu cirurgia. Quando saí da anestesia me senti grogue e enjoado. A enfermeira responsável precisava me levantar e me preparar para sair, mas eu realmente não me sentia bem. Então ela insistiu para eu me sentar, eu protestei dizendo que se me movesse, vomitaria. Ela me fez sentar dizendo, você não vai vomitar. Ela teve de trocar de avental pro resto do dia. Contei para minha ex, que estava com uma pedra nos rins, e precisava ir para o pronto-socorro. Ela disse para eu aguentar, que era bobagem. Apesar da dor, minha raiva me fez carregar ela para o pronto-socorro, fazer uma tomografia computadorizada, e ouvir do médico que era uma pedra nos rins a meio caminho da minha bexiga. A expressão dela quando ele confirmou que eu estava certo, valeu cada pontada de dor. O filho da minha chefe reclamava de dores, e achava que algo estava errado. Ela achou que ele estava fazendo o corpo mole para não trabalhar, e apenas ignorou. Ele volta para casa após o expediente, e diz a ela novamente que seu estômago ainda dói, e que precisava ir ao pronto-socorro. Ela resmunga, mas acaba levando. Ela reclama por estar desperdiçando seu tempo, e que ele só está com dor de estômago. O médico a chama para a sala de exame, e diz que estão esperando por eles no hospital. O filho estava com apendicite. O filho diz ao médico que sua mãe não achava que havia algo errado. Ele olha para ela e diz, eu não te disse? Ela pediu desculpas e se sentiu como a pior mãe do mundo. Me divorciei da minha esposa porque ela me traiu. Tentei avisar ao então noivo dela que ele seria o próximo. Ele disse que ela não faria isso. 5 anos depois, eles se divorciaram. Ele me disse que foi um erro não ter me ouvido.
reservei um voo para Bangkok, com um seguro de cancelamento, e quase todos os meus amigos riram, perguntando por que eu gastaria dinheiro extra com isso. Eles não estavam mais rindo em março de 2020. Esse cara com certeza sabia de algo. Meu pai tinha uma regra: quando ele fosse consertar o carro, tínhamos que estar com ele, usar o manual e ajudar. Ele me deu o manual, e nele dizia que era o relé. Ele disse que eu estava errada, e acabou mexendo em uma série de coisas. Substituímos a bateria, não funcionou. Substituímos o motor de arranque, também não funcionou. Substituímos o alternador, nada de funcionar. Fomos à oficina, eles substituíram o relé e finalmente funcionou. Eu amava meu pai. Por causa dele, eu sabia um pouco mais sobre carros e outras coisas domésticas do que a maioria das meninas. Mas eu e minha mãe ainda rimos dessa história até hoje. Uma vez, eu e minha mãe estávamos no Walmart, e vimos uma mulher que se parecia muito com minha tia. Ela me pediu para chamar ela, e eu disse que não, aquela não era minha tia. Ela disse que conhecia muito bem a irmã, e gritou: "E aí, gordona?" A mulher ouviu, virou, e olhou com raiva. Comecei a acompanhar quando o Covid começou na China. Eram várias histórias surgindo aos poucos, mas se você estava prestando atenção, sabia que algo ruim estava acontecendo. Isso foi no início de janeiro. Comecei a contar para amigos e familiares, dizendo que eles precisavam começar a prestar atenção. Na maioria das vezes, achavam que eu estava dramatizando. Então, quando a Itália fechou, todos começaram a perceber. Cara, vocês têm noção que o lockdown foi 4 anos atrás? O mundo pré-Covid parece coisa do século passado para mim. Conheci uma garota gótica, que era insuportavelmente pretensiosa, e absolutamente incapaz de admitir que não sabia de tudo. Ela estava preparando o almoço e começou a encher de pimenta caiena. Eu avisei para ter cuidado porque é bastante picante. Ela revirou os olhos, adicionou mais um monte, deu uma mordida, correu para o banheiro para vomitar, e não falou com ninguém por 2 dias. Eu te entendo, cara. As góticas são insuportavelmente detestáveis, com exceção das rabudas. Meu pai estava montando uma daquelas TVs de tubo, na sala de estar. Eu sabia que o cabo não estava funcionando, porque ele estava no canal errado, então fui lá dizer a ele, e ele começou a gritar para eu sair da sala. Voltei 1 hora depois para vê-lo ainda brigando com a TV, cheguei perto, mudei o canal e saí. Ele ficou muito bravo por eu ter feito funcionar. Eu e o meu irmão mais novo estávamos indo de bicicleta para a loja, e ele me disse que queria tentar segurar o guidão com os braços cruzados. Eu avisei que não era uma boa ideia, mesmo assim ele fez, e acabamos adicionando o curativo à lista de coisas que tínhamos que comprar. Meu irmão herdou uma casa, e decidiu vendê-la para um amigo. Eu disse a ele que era importante garantir que seu amigo passasse por um banco, conseguisse um empréstimo, hipoteca, e todas as coisas normais que você faria ao vender uma casa para um estranho. Mas como era seu amigo, ele simplesmente assinou uma escritura, e fez um acordo de aperto de mão com o cara, para pagar mensalmente por 30 anos. Adivinha quem morreu alguns anos depois, e de quem a esposa convenientemente esqueceu o acordo? A esposa do amigo agora tem uma casa gratuita para chamar de sua. Eu trabalhava em uma fábrica que tinha máquinas com grandes caixas de engrenagens. Durante meu turno, percebi que enquanto ocioso, uma das máquinas tinha um pequeno aumento no consumo de corrente. Quando inspecionei a máquina, podia ouvir algo prendendo e depois se soltando ao girar. Avisei ao supervisor que um rolamento estava prestes a falhar e a máquina precisava de manutenção urgente. Ele ignorou e prosseguiu com o trabalho para o turno da noite, rodando a 80% da carga máxima por mais de 9 horas. Dei de ombros e fui para casa. Por volta das 2 da manhã, a caixa de engrenagens falhou catastroficamente, causando o que a equipe relatou como um pequeno terremoto, pois todo o prédio tremia. Voltei para meu próximo turno, e depois que explicaram o que aconteceu, olhei para o supervisor e disse: "Eu te avisei." Esse erro custou 1 ano de prejuízo. E com esse "eu te avisei" catastrófico, eu termino esse vídeo. E você, já tentou avisar alguém sobre alguma tragédia e não foi ouvido? Conte nos comentários para a gente ficar sabendo. Se você riu, se alegrou, ou foi entretido de alguma forma, considere curtir e compartilhar esse vídeo com um amigo, afinal quem avisa amigo é.